agora, meu pessoal, nós vamos estudar um artigo bem importante, que é o artigo 27A da Lei 8.213, ou pode ser o 27A do Decreto 3.048, mas só lembrando, né, que a gente tem que sistematizar a interpretação com a posição tomada pelo Supremo em relação ao salário maternidade. Bem, olha o título: carência após o reingresso do segurado ao regime geral de previdência social. Pois bem, olha só, imagine uma situação: segurado vem contribuindo, cessa suas contribuições, tem aquele período, né, de graça, dependendo do caso, de 3, 6, 12, 24, 36 meses, e perde a qualidade de segurado. Mais tarde, ele volta a se filiar ao regime geral, ou na qualidade de segurado obrigatório, né? Ele consegue um emprego, ou começa a contribuir como individual, etc. Ou então, ele mesmo volta pela condição de segurado facultativo. O certo é que ele reingressa ao regime geral de previdência social. E aí ele não vai ter o mesmo tratamento daquele segurado que sempre permaneceu filiado ao regime geral. Ele saiu, ele ficou fora e depois ele volta. Então, o que fizeram? Olha, aquele segurado que perdeu a condição, o vínculo com a Previdência, e mais tarde reingressa ou se filia novamente ao regime geral, para fins de obtenção de benefícios que exigem carência, ele vai ter que, no retorno à filiação, cumprir, no período de volta, cumprir a metade da carência exigida para aquele benefício. Não importa a quantidade de contribuições que ele tinha. Podia ter 100, 300. Mas, na volta, ele tem que cumprir essa metade. E, cumprindo essa metade, nós vamos poder verificar as contribuições anteriores para ver se ele vai cumprir a carência de 12 ou de 24 contribuições. Então, veja que o disposto no artigo 27A da Lei 8.213. Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins de concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, e olha que eu risquei agora, hein? E de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação, com a metade dos períodos previstos nos incisos 1 e 4 do artigo 25 desta lei. E por que eu corto aqui salário maternidade e o inciso 3 do artigo 25? Por conta da declaração de inconstitucionalidade que fez o Supremo sobre a carência do salário maternidade. Então, agora, esse artigo vai exigir metade da carência somente para quê? Para quais benefícios? Por incapacidade, auxílio e aposentadoria, e o auxílio-reclusão, né? Que eles vão exigir 12 e o auxílio 24. Né? Então, na volta, eles vão ter que pagar o quê? Metade, contribuir com metade. E no somatório das contribuições anteriores e atuais, ele tem que ter o mínimo de 12 ou 24. Essa é a mesma redação do artigo 27A do Decreto 3.048. Porém, o decreto já utiliza o termo auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente. Né? Me dê exemplo, professor, eu gostaria de saber uma situação. Bem, eu vou te dar exemplo e vou te dar o macete para ver se tem ou não tem cumprido a carência.
Imagine o seguinte: João havia contribuído por 10 anos, cessou as suas contribuições e só voltou ao regime geral 5 anos depois. Bem, no terceiro mês que João já estava novamente segurado da Previdência, ele foi preso para cumprir pena em regime fechado. Ele foi considerado um segurado de baixa renda e deixou dependentes. Pergunto: os dependentes de João terão direito ao auxílio reclusão? Bem, o auxílio reclusão, ele vai exigir que o segurado seja preso em regime fechado, que ele seja considerado de baixa renda, que ele não tenha remuneração de empresa, não esteja recebendo auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria, pensão por morte, salário de maternidade ou abono de permanência em serviço. Imaginando que ele tivesse cumprido isso tudo. E eu pergunto, ele tem direito, os dependentes vão ter direito a receber auxílio reclusão? Não. Professora, mas ele tem 120 contribuições e agora ele volta com mais 3. Ele tem 123 contribuições. E a carência do auxílio reclusão é apenas de 24. Bem, mas ele esbarra na exigência do artigo 27A. Quando ele volta, ele tem que cumprir, no mínimo, metade da carência exigida. Então, se ele tivesse sido preso após as 12 contribuições de retorno, sim, eu vou olhar o restante de contribuições que ele tem. Se ele tiver 24 ou mais, ele tem cumprido o requisito carência. Mas neste caso, não. Então, embora ele tenha, no total, 123 contribuições, ele não vai instituir auxílio reclusão para os seus dependentes. Agora eu vou colocar mais uma. O colega de João, José, havia contribuído por 10 meses e parou de contribuir. 3 anos depois, ele começa novamente a contribuir. E, depois de 1 ano e meio que ele estava contribuindo, ele é preso com João para cumprir pena em regime fechado. E os outros requisitos, tudo ok, tudo cumprido. Pergunto: em relação à carência, José poderá instituir auxílio reclusão para os seus dependentes? Sim. Professora, o primeiro tem 123 contribuições, vai ser negado. O segundo tem 18 contribuições e vai instituir auxílio reclusão. Exatamente. Por quê? Porque José, quando ele reingressou, ele cumpriu pelo menos a metade da carência. Se ele cumpriu a metade da carência, aí eu posso olhar para o passado e verificar quantas contribuições ele tem ao total. Quantas contribuições ele tem no total? Ele tem no total... Ele tem no total quantas? 18 contribuições, né? Ele tem no total 18 contribuições. Então, desculpa, 28 contribuições. Aí ele tem a carência de 24, sendo que no reingresso ele realmente cumprira a carência, a metade da carência exigida para o benefício, tá? Bem, aí eu vou dar um macete para vocês entenderem essa situação e responder sim ou não. Você, diante de uma situação dessa, perdeu a qualidade de segurado, reingressa. Sinal que tem aí alguma regrinha diferente. Tá.
Você vai fazer duas perguntas para o caso do segurado. Se as duas derem sim, cumpriu carência. Se uma delas der não, não concede o benefício, ok? Veja só, olha aqui. Primeira pergunta. Reingresso. Cumpriu. Metade da carência. Se aqui for sim, eu faço a outra pergunta. Na soma total de contribuições, tem carência mínima? Se as duas respostas forem sim, eu concedo o benefício. Se essa primeira pergunta der não, já indefiro. Então, a primeira pergunta, para eu poder fazer a segunda pergunta, eu tenho que ter sim na primeira. Não adianta. Se a primeira der não, não adianta eu passar para a segunda, porque o benefício vai ser indeferido. Se a primeira der sim, eu tenho que passar para a segunda, para ela também dar sim. Se ela der não, o benefício é indeferido. Professora, eu quero 2 exemplos. Bom, vamos lá. Um exemplo foi o que eu dei aqui do José. Deu sim e sim. Quando ele reingressou, ele tinha mais, ele já tinha cumprido a metade da carência do auxílio reclusal? Sim, ele tinha 18 contribuições. Precisava de 12. Aí eu vou para a segunda pergunta. No total, ele tem a carência exigida? Sim, porque a carência é de 24 e ele tem 28. Então, essa é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, eu vou colocar sim e não. Tá? Vou colocar sim e não. Veja só. Imagine o seguinte. Joana havia contribuído por 3 meses. Parou 2 anos de contribuir. E mais tarde começou a contribuir. Certo? No 7º mês que Joana já estava empregada, ela teve que se afastar do trabalho por mais de 15 dias e foi requerer o benefício de auxílio por incapacidade temporária. Ora, o auxílio por incapacidade temporária, ele, em regra, exige quantas contribuições? 12. Bem, mas houve aqui a perda da qualidade de segurado. E aí eu faço a primeira pergunta. No reingresso de Joana, ela cumprir a metade da carência exigida para o benefício? Sim. Se a carência é de 12, ela tem 7 contribuições no reingresso? Sim. Primeira resposta, sim. Se a primeira resposta der sim, como deu, eu vou para a segunda pergunta. Na segunda pergunta, na soma total de contribuições de Joana, ela tem a carência mínima? Vamos lá. 7, 3, 10. Então, eu tenho aqui um não. Ora, Joana não terá direito ao auxílio por incapacidade temporária. Então, aqui do José eu tenho sim e sim, dela eu tenho sim e não. Agora, no caso primeiro, que é o do João, lembra? Que ele foi preso aqui no 3º mês. A primeira pergunta eu já tenho a resposta não. O dele foi não.
na primeira pergunta. Se é não na primeira pergunta, eu já indefiro. Eu nem passo para a segunda pergunta. Tá? Eu nem passo para a segunda pergunta. Tá certo? Então, veja só. Segurado perde a qualidade de segurado. Tinha contribuições lá. Elas estão guardadas, registradas. Depois, ele reingressa ao regime de previdência e começa a contribuir. Se ele for requerer auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, nesses dois benefícios que exigem carência, nas condições que vão exigir carência, ou o seu dependente vai requerer auxílio reclusão, o segurado, no reingresso, tem que já ter cumprido a metade da carência exigida para o benefício. Caso contrário, não terá direito. Professor, nós estudamos carência de 12, 24 e 180. E aqui a senhora só trouxe carência de 12, auxílio e aposentadoria por incapacidade, e 24, auxílio e reclusão. Porque no caso das aposentadorias com 180 contribuições, se o segurado, mesmo tendo perdido a condição, se ele tiver implementado as condições para o benefício e a carência, ele não precisa reingressar e cumprir mais metade. Tá? Eu vou dar um exemplo. Um empregado rural, ele precisa de 180 contribuições e idade mínima de 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher. Ponto. Imagine que essa pessoa tenha trabalhado durante exatamente 180 meses numa fazenda. Esqueceu, passou, largou para lá, foi embora, casou, foi morar em outro estado. Mais tarde, essa mulher completa 55 anos de idade. Só que ela não é mais segurada da Previdência Social. Mas ela havia cumprido a carência mínima para esse benefício. 180 contribuições, lá atrás. E hoje, ela completa o outro requisito exigido, 55 anos de idade. Ela tem direito a se aposentar por idade rural? Sim. Embora no momento do requerimento, ela não tenha mais a qualidade de segurada e muito menos trabalhadora rural. Mas ela havia cumprido. Então, ela terá direito. O artigo 27A não exige essa volta para mais metade da carência no caso das outras aposentadorias. Só no caso da aposentadoria por incapacidade permanente. Por isso que o decreto e a lei dizem isso, olha, auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio reclusão. E eu mesma fiz questão de riscar o salário maternidade, euzinha, por conta da decisão do Supremo. Tá? Então, só nesses 3 benefícios é que vai exigir o reingresso e o cumprimento da metade da carência. Certo? Vamos lá? Coloquei isso aqui para vocês, né? Em relação à carência. Agora eu tenho que chamar a atenção do segurado facultativo aqui. Vocês sabem que os segurados obrigatórios, né, têm a sua filiação automaticamente ligada ao exercício da atividade remunerada. Tá? Mas o segurado facultativo, ele só vai ser filiado à Previdência após a sua inscrição e o pagamento da primeira contribuição sem atraso. Né? Bem, no caso do segurado facultativo, eu peço a sua atenção para 2 situações. Olha, primeiro, não será possível ao segurado facultativo promover
o recolhimento facultativo, retroativo, de contribuições relativas ao período anterior à sua inscrição. Olha, ele começou aqui, começou a pagar. Ele pode querer pagar aqui para trás? Não, porque ele só se filia com a inscrição e o pagamento da primeira contribuição sem atraso. Porém, uma vez inscrito na Previdência Social, poderá haver o pagamento de competências atrasadas, desde que o segurado facultativo não tenha perdido o vínculo com a Previdência, ou seja, desde que ele ainda esteja no período de graça. Por exemplo, alguém chega perto de mim e fala assim, professora, minha mãe, dona de casa, vinha contribuindo como segurada facultativa. A coisa apertou e ela teve 1 ou 2 meses que não contribuiu. Tá. Parou 2 meses e depois continuou. Tem 2 falhas aí, né? Ela pode ir e voltar e pagar essas 2 contribuições? Pode. Por quê? Porque ela não perdeu a qualidade de segurado. O segurado facultativo, ele perde a qualidade após 6 meses da cessação da contribuição. Então, ela falhou 2 e depois continuou. Como ela não perdeu a qualidade de segurado, essas competências atrasadas, ela pode efetuar, né? Aí o outro escutando fala assim, professor, a minha mãe também contribui como facultativo. E ela tem 13 anos de contribuição. Ela precisaria de 15 para se aposentar aos 62 anos de idade. Ela só tem contribuição como facultativa. Ela pode pagar esses 2 anos lá para trás antes, para completar os 15 hoje e poder se aposentar? Não. Por quê? Porque ela só é filiada a partir do momento em que ela começou a contribuir. Então, ela não tem como pegar aquelas parcelas anteriores. É diferente do primeiro exemplo, que a segurada não perdeu a qualidade segurada, as competências atrasadas estão ali naquele período em que ela mantém a qualidade segurada, aí sim ela pode recolher. Tá certo? Então, cuidado em relação ao segurado facultativo. Bem, fechamos aqui mais um tópico do tema carência. Só um minuto.